O nome dessa mensagem é Não Desista da Sua Família. E você não deveria desistir da sua, porque a sua família é boa e o Senhor valoriza o seu lar, valoriza a sua casa. Enquanto eu falo essas palavras, eu consigo imaginar uma esposa que está me assistindo, pensando em desistir de um marido. O contrário, talvez. Pais pensando em desistir de seus filhos por dificuldades na criação. Filhos pensando em desistir dos pais. Mas a verdade é que o seu lar é muito precioso para Deus. E eu gostaria de compartilhar com você a perspectiva do céu a respeito da sua casa, porque Deus é o autor do casamento. O casamento não é um fenômeno antropológico, criação humana, ou fruto da ideia de um casal, de uma civilização. O próprio Deus criou a família, inclusive a sua. Portanto, eu vim aqui hoje para te dizer que você deveria lutar pela sua casa, lutar pela sua família, porque afinal de contas, o que adianta você ganhar o dinheiro do mundo inteiro? Fama, status, poder, influência e perder a sua casa. Eu já tive a oportunidade de conhecer alguns bilionários que aparentemente tinham tudo, mas ao mesmo tempo não tinham nada, porque quando voltavam para casa não tinham um casamento estruturado, não tinham harmonia no seio familiar. E do que adianta todo o sucesso no mundo? Ele jamais vai compensar o fracasso na família. Aliás, só quem veio de um lar desordenado sabe as consequências que ele traz na criação de uma pessoa. Eu não sei quantos de vocês foram criados num lar disfuncional, talvez criados por pais separados, pais divorciados. Talvez vocês cresceram, alguns de vocês cresceram num ambiente completamente torto, com alcoolismo, violência, ou seja lá o que for, e as consequências são terríveis. Um lar quebrado quebra a esposa, quebra o marido, quebra os filhos. Uma criança que é desenvolvida, que tem a sua personalidade forjada, seu caráter forjado num lar quebrado, tem severas consequências. Por outro lado, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que o lar cristão, o lar bíblico saudável, é uma verdadeira torre, um farol de luz no meio da escuridão. E eu quero que o seu lar seja assim. Eu sei que é possível que o seu lar seja assim. Mas como? Como, Rafa? Como é que eu faço isso? Bom, é por isso que eu queria te convidar a olhar para a palavra de Deus, apenas um versículo, e ver o que a palavra de Deus fala a esse respeito. Está escrito no Salmo 127, no verso 1. Abra comigo Salmo 127, verso 1. Diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muita gente pensa que isso seria coisa para seres humanos. Mas o texto nos revela que Deus é o principal construtor de um lar. Não adianta a família tentar construir o lar sozinha, se Deus não for o principal construtor da família. Isso é muito interessante. Em 2015, eu lembro que eu saí do exército. Durante 6 anos eu fui oficial das Forças Armadas. E eu abdiquei do meu cargo nas Forças Armadas para cuidar de famílias. E desde então, a minha paixão foi cuidar de casais quebrados e ensiná-los como restaurar um lar. A minha paixão era entrar numa sala, e ainda é entrar numa sala com um casal que não sabe para onde ir, com um casamento desordenado, tudo fora do lugar, e ensinar para eles como eles podem restaurar uma família. E veja, ao longo desse processo, desde 2015 para cá, eu aprendi ferramentas, métodos, estratégias, ferramentas terapêuticas inclusive. Eu consigo entrar numa sala com um casal, por exemplo, e ensinar como ordenar os símbolos no casamento, como estabelecer ritos e rituais, para colocar a rotina no lugar. Mas veja, nada disso vai ser suficiente. Se eu te ensinasse tudo isso, não seria suficiente se o Senhor não participasse da construção da sua família. O que eu estou tentando te dizer é que os métodos, as estratégias humanas, as ferramentas terapêuticas, sabe, tudo isso é importante, mas se o Senhor não for o principal ajudador da causa, se Ele não for o principal construtor da sua família, não vai dar certo. Eu queria que você gravasse isso e jamais se esquecesse. Se Deus não for o seu ajudador, você não consegue construir uma família forte. É impossível. E muitos de vocês estão cansados de tentar e fracassar sempre no lar, porque vocês estão tentando fazer família do seu jeito, da sua maneira, e não dá certo.
Porque Deus é o autor do casamento e nós precisamos do jeito dele para fazer o lar dar certo. Que tal se você abdicar do seu método? Que tal se você disser: Deus, eu abdico da minha maneira, eu cansei de tentar fazer as coisas do meu jeito e eu passo a me sujeitar à sua maneira, aos princípios da sua palavra. Tudo vai passar a fazer sentido. O marido vai aprender a ser um marido segundo a palavra de Deus, os deveres do marido, e as coisas começam a ir para o lugar. A esposa começa a aprender os deveres de uma esposa, a cumprir os deveres que uma esposa deve desempenhar em casa, e as coisas começam a ir para o lugar. Veja, Salomão diz uma coisa em Provérbios que sempre me chocou profundamente todas as vezes que eu li aquele texto. Em Provérbios está escrito que a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Eu vou repetir para você: a casa dos perversos será destruída, mas a tenda dos justos florescerá. Ora, se você tenta analisar esse texto numa perspectiva humana, carnal, ele pode ser difícil de entender, mas com um pouco de perspicácia espiritual, um pouco de experiência, você entende rapidamente o que o texto bíblico está nos passando, porque a pessoa sem Deus, ela destrói rapidamente o seu lar, muito rapidamente. A pessoa que está longe de Deus, ela vai destruir o seu lar através da falta de moderação no trabalho, por exemplo. Ele vai trabalhar muitas e muitas horas por dia, sem equilíbrio, sem moderação, inclusive com o sacrifício da própria família, do próprio casamento. Quantos de vocês estão cansados de trabalhar 12, 14, 16 horas por dia, atrás de uma riqueza ou de um conforto que você diz que vai dar para a sua casa daqui a tantos anos, e essa riqueza nunca chega? A pessoa sem Deus também pode destruir a família por causa do amor ao dinheiro, do amor aos bens materiais, o apego às coisas dessa vida. Talvez ela recorra ao adultério. Quantas pessoas hoje em dia têm recorrido aos prazeres sexuais ilícitos e extraconjugais e acabam destruindo sua própria casa? Talvez a mentira, feitiçaria, a quebra de princípios. A pessoa sem Deus é sempre a protagonista na destruição da própria casa. Por outro lado, a pessoa que se sujeita aos caminhos do Senhor vai rapidamente descobrir como construir um lar forte de verdade, porque Deus é o principal interessado em fazer com que você construa uma casa para a glória dele. Me escute aqui, talvez você esteja se sentindo cansada, sozinha, como se você estivesse abandonada nessa batalha. Deixa eu te falar uma coisa: você não está sozinha, porque Deus é o seu principal aliado e Ele quer mais do que você consiga construir um lar forte, sólido, de verdade. Então não desista, porque Ele está com você nessa batalha. Ele quer mais do que você, que o seu lar dê certo e você consiga construir um lar forte verdadeiramente. Rafa, minha casa está quebrada, o que é que eu faço então? Eu estou longe de Deus, eu descumpri alguns desses princípios, eu tentei fazer da minha maneira e agora eu fracassei no lar. O que é que eu faço? Rafa, eu estou ouvindo essa mensagem e eu quero sair da crise para um lugar onde minha família esteja restaurada. O que é que eu faço, afinal de contas? Eu vou te dizer o que é que você faz. Em Atos, no capítulo 16, havia um homem que estava desesperado. Ele estava pensando em desistir da própria vida. O carcereiro que estava cuidando da prisão de Paulo, Silas e outras pessoas. A família dele também não estava bem. E ele faz uma pergunta para o apóstolo Paulo. Ele diz: o que é que eu posso fazer para ser salvo? E a resposta de Paulo é uma chave que nos ajuda a entender como restaurar um lar verdadeiramente. Porque Paulo diz: creia no Senhor Jesus e você será salvo. Mas não somente você, a sua casa será salva. Esse texto é muito interessante porque ele nos ensina uma coisa que eu queria que você aprendesse para nunca mais se esquecer. No momento em que você faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança não somente com você, mas com a sua casa, com a sua família. Isso é muito sério. Eu queria que você escutasse novamente isso. No momento em que um pecador se arrepende, é regenerado e faz uma aliança com Deus, Deus faz uma aliança com aquele pecador que é justificado pela graça, mas não somente com o pecador, Ele faz uma aliança com a família do pecador. Isso é fácil de entender, porque Deus, o nosso Deus, é um Deus geracional, é um Deus familiar, é um Deus que ama a família. A família está no projeto dele desde o início, sempre esteve. Ele se apresentou várias vezes como Deus de Abraão, Isaque e de Jacó, porque Ele é um Deus que não quer alcançar somente você,
mas Ele quer alcançar milhares